Salve, salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will. E estamos aqui em mais um episódio do podcast Devaneios de um Crente Perturbado. Então, prepara seu café e vamos nessa. Então, galera, na semana passada ocorreu a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E eu fui, né, cara? Óbvio que eu deveria ir. É quase uma obrigação. E eu fui decidido comprar 2 livros pra não falir, né? Saí de lá com 6 livros. Eu não falei porque os livros lá dentro são realmente baratos, apesar do ingresso ser R$ 30, né? Mas, enfim. Então, cara, eu consegui pegar umas literaturas super interessantes que se eu fosse comprar aqui fora, né, numa livreira qualquer ou na internet, daria, uns R$ 250 fácil, cara. Salvo os sebos, né, cara? Mas tem sebos que eu vou te falar que são caros pra caraca. Mas, enfim. Cara, eu comprei a biografia do Winston Churchill. São 2 livros, né? Comprei o Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Comprei o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Leandro Narlock. Eu acho que é do Narlock mesmo. E eu comprei também o Crime e Castigo do lindo, maravilhoso, choroso Dostoiévski. E também comprei um livro aqui, vou dizer que ele foi especial porque ele me fez pensar com um resuminho que tem atrás do livro, né? Que faz você comprar os livros. Mas é o Dicionário Filosófico do Voltaire, né? Tipo, que eu não ia levar esse livro, eu ia levar o Guia Politicamente Incorreto da Economia do Brasil, ou Economia Brasileira, sei lá. Só que quando eu tava indo em direção ao caixa, eu vi esse livro. Aí eu decidi pegar por curiosidade e ler, né, atrás, né, pra ver qual é a ideia do livro. Então, mano, vou ler aqui pra vocês o que me despertou, que me provocou a trocar esse livro pelo o Guia Politicamente Correto da Economia. Vou ler aqui pra vocês. Há mais de 200 anos, Voltaire inventava o livro de bolso, mas que designou o livro portátil. De fato, em 1764 publicava o Dicionário Filosófico Portátil. Era a época dos grandes dicionários sobre os mais variados assuntos. Com ele, Voltaire pretendia induzir, levar, forçar até o povo a pensar. Num dos diálogos constantes deste dicionário, um dos interlocutores se dirige a outro e o incita como esta frase: ouse pensar, meu amigo. Embora participe da elaboração da grande enciclopédia, Voltaire notava que o povo não pensava. Eram outros que pensavam por ele. Era proibido, era criminoso pensar diversamente do Estado ou da Igreja. Voltaire elabora então seu dicionário filosófico para desmistificar, para lutar contra tabus seculares e milenares, a fim de abrir as mentes para o mundo e o mundo para o espírito crítico, ou, pelo menos, para a reflexão, para o uso real e sem medos da própria razão. Brother, quando eu li isso, na hora veio na minha mente Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: o povo perece por falta de conhecimento. Toma até um cafezinho aqui, né, pra te chamar, como aí. E esse texto me fez refletir muito sobre essa ideia das pessoas não ousarem a pensar, entendeu? E pelo fato das pessoas não pensarem, elas estão perecendo. Elas preferem que os outros pensem por elas, entendeu? É por isso que hoje também existe muita idolatria no nosso meio evangélico, né, com relação a pessoas, pastores, supostos apóstolos, profetas e assim por diante. Eu acredito que a igreja hoje não é tão produtiva, não é tão influente na sociedade e também não é tão eficiente porque
a maioria das pessoas que estão congregando nessas igrejas não pensam por si, né, cara? Não pensam, elas não aproveitam a singularidade que Deus deu para ela, entendeu? Elas não aproveitam isso. Elas preferem se acomodar com os outros pensando por elas. Então, tudo que as pessoas que elas entendem como referência fala, ela suga aquilo que é conveniente para ela e fala de uma maneira superficial para todo mundo que está ao seu redor, sacou? Então, cara, eu acho que um dos maiores problemas que existe na igreja é a confusão que as pessoas têm de diferenciar dom de ministério. Você tem que enxergar o ministério não como cargo da igreja. O ministério, você tem que usar a palavra no seu sinônimo. O ministério significa serviço, entendeu? Ministro significa servo. Às vezes você está dentro de uma igreja, aí você pega e fala, eu tenho um dom de cantar, então vou entrar no ministério de louvor. Saca, cara? Eu acho que isso é um pensamento tão raso, tão pequeno, que isso até ofende, cara, a suprema santidade e perfeição de Deus. Saca, cara? É uma falta de respeito, isso é falta de temor de Deus. Você criar um critério assim. Eu não quero aqui só bater com relação ao ministério de louvor, não, tá? Eu só estou usando exemplo porque, na verdade, a maioria das áreas da igreja tem essa visão distorcida de definir o que é ministério, o que é ser ministro, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que enfiar na nossa cabeça é que os nossos dons, eles são feitos para poder atingir o mundo e a sociedade no geral. Então, essa questão de você perecer por falta de conhecimento, eu acredito que as pessoas não submetem os seus dons, os seus talentos, a sua profissão, o seu trabalho, a sua função às escrituras, entendeu? Você só vai começar a ser frutífero quando você começar a se submeter às escrituras em tudo. Eu acho que o maior problema das pessoas hoje é elas ficarem enfurnadas na igreja, conseguirem um cargo eclesiástico qualquer, entendeu? E ficar pregando para convertido e se satisfazer com um tapinha nas costas e falar que foi muito bom o que ele pregou, o que ele falou, o que ele fez dentro da congregação, sabe? Cara, a vida cristã não se resume a isso, saca? As pessoas têm que entender que Deus te deu dons, talentos, responsabilidades para você ser o representante do reino de Deus no mundo, saca? Então vou dar um exemplo. Tem uma história de Lutero, que ele teve um cara que é um sapateiro da época dele, e o cara todo angustiado, porque ele falou que não tinha nenhum dom para ajudar na igreja, tipo assim, dom pra ser pastor, pra pregar o evangelho. Aí o Lutero falou, o que você sabe fazer, mano? Ele falou assim, sei fazer sapato, sou sapateiro. Aí o Lutero falou assim, então faz o seguinte, faz sapato pra glória de Deus, faz o melhor sapato da cidade com preço justo e vende. Isso é pra glória de Deus, porque se você parar pra analisar esse discurso dele, né, imagina um cara que faz sapato, um concorrente dele, faz um sapato com uma qualidade muito inferior, com muito menos capricho e vendendo um preço mais alto do que o rapaz que faz um sapato bonitinho ali, de qualidade e um preço justo. Nem tão caro e também não muito barato. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é investigar a vida do sapateiro cristão. Fala assim, esse cara tá envolvido em alguma picaretagem. Não é possível que o cara vendendo um sapato bom desse tá vendendo mais barato do que aquele que faz de qualquer jeito. E quando forem pesquisar a vida do cara e não acharem nada e perguntarem para ele o porquê que ele faz isso, que ele poderia vender muito mais caro, ele simplesmente vai falar assim, não, eu faço para a glória de Deus e eu acredito que esse é o preço justo, saca, para vender esse sapato. Então imagina a cabeça da pessoa. Tu não acha que vai dar uma alfinetadinha, uma beliscada no coração dessa pessoa com relação à vida cristã?
Tu acha que não vai bugar a cabeça dela? Óbvio que vai, sabe? O problema das pessoas é que elas acham que... Eu já vi muito, cara, eu chegar para alguns liderados meus perguntando: mano, o que você quer fazer da vida? O que você vai ser quando crescer? Qual faculdade você vai cursar? E alguns meninos ou até irmãos mais velhos do que eu falando assim: ah, irmão, eu acho que eu vou viver da obra. Mano, pra mim viver da obra é você ser pedreiro, entendeu? Com todo respeito aos pedreiros, saca? Então, cara, as pessoas têm essa... Parece que as pessoas querem ganhar dinheiro orando. É essa a impressão que eu tenho, sabe? Eu acho que elas veem essa vida eclesiástica de pastor, né, de bispo, de diácono. Eu acho que elas veem como uma vida glamourizada, como uma vida fácil. Mano, vida de pastor, vida de quem vive integralmente pro reino de Deus, cara, é muito complicado, muito complexo, muito difícil e muito pesado. E também é muita responsabilidade. Então, por isso que eu falei bem no início do podcast que é uma ofensa, cara, para a sabedoria de Deus. É uma ofensa para a santidade de Deus, entendeu? Você tá sendo leviano com os cargos eclesiásticos e também tá ofendendo o seu pastor, cara. Indiretamente, quando você quer viver da obra, entre aspas, é você achar que é você ficar sentado na igreja recebendo dinheiro e pregando de vez em quando. Você está sendo leviano com o cargo do seu pastor. Não é assim que funciona. Se seu pastor for um cara sério, você está desrespeitando o cara, velho. Isso também me levou a uma outra passagem que fica em Romanos 12, versículo 4, a partir do 4, que fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui o apóstolo Paulo está falando no contexto de igreja, né, cara? Mas aqui dá pra gente tirar uma lição importante, né? Cada membro tem uma função. E Deus deu diferentes dons segundo a sua graça. Sacou? Tem um dom aqui que eu queria ressaltar, que é interessante. Que ele fala assim: o que contribui com liberalidade. Como assim, cara? O que contribui com liberalidade? Galera, ganhar dinheiro também é dom, cara. Tem empresário que tem um dom de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Então, ele vai dar dinheiro com liberalidade para a congregação, para investir no reino, para comprar novos equipamentos, para investir nos estudos dos irmãos que vão se dedicar futuramente para o ministério integral da igreja, entendeu? Para tudo isso. Até isso é um dom, saca? Então, como que você vai ser um empresário de Deus? Você vai ter que pagar os seus impostos, não vai ficar fazendo rolo, não vai ficar fazendo gambiarra, não vai ficar driblando uma lei a outra, não, você vai tratar seus funcionários bem, entendeu? Isso é ser um cristão genuíno, saca? A gente tem que pensar um pouco mais fora da caixa. E a gente confunde o ID com fazer culto ao ar livre, sabe? Você pega os instrumentos da sua igreja, do equipamento de som, aí coloca na praça e começa a tocar. Mano, sinceramente, isso é ineficiente pra caramba. Ah, mas já teve gente que se converteu. Beleza, teve gente que se converteu sim, eu acredito. Deus usa o que ele quiser, a ferramenta que ele quiser pra salvar os eleitos, saca? Mas eu acredito que você vai ser muito mais catastrófico se você for um funcionário cristão, honesto e legítimo, saca? Você ser um funcionário que não fica escutando pregação e louvor na hora do trabalho. Você faz o seu trabalho, se for preciso ficar fora além da hora, sem reclamar, entendeu? Servir os seus colegas de trabalho. Não é servir, ficar pregando a palavra não, mano. É servir ajudando no trabalho ali na labuta diariamente,
entendeu? Ser solícito com todo mundo. Porque você fazendo isso, cara, você vai mostrar como que um cristão de verdade trabalha e funciona, né, cara? Então, um outro exemplo aqui que eu acho interessante de você pode ser cristão e fazer um efeito catastrófico do bem em qualquer lugar é a história do Estevão, lá de Lucas 6, se não me engano. Como aí, deixa eu só olhar aqui para confirmar. A história de Estevão está lá em Atos 6 e 7. Aqui o Estevão foi chamado para poder cuidar das viúvas de Jerusalém, né? Que era uma galera marginalizada, minoria, improdutiva, enfim, né, cara? Vamos dizer que trabalhar com elas, pô, não te daria lucro e nem status nenhum, certo? Então os apóstolos pediram para o Estevão e mais alguns caras que foram escolhidos para cuidar dessa galera, e que porque eles iam se dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque se eles fossem se cuidar de tudo, eles não conseguiam se dedicar ao principal ali, que era a tarefa deles, né? A missão deles, que era para poder levar a palavra para o mundo. Enfim. Então, o Estevão, no meio desse pagode aí, cuidando das viúvas, ele começou a fazer sinais e maravilhas. Saca? E ele continuou cuidando das viúvas. Ele começou a fazer sinais e maravilhas cuidando de viúva. E ele incomodou a elite ali do contexto onde que ele estava. Aí você já conhece a história, né? Como que acabou, né? Ele morreu apedrejado. E ele encarou essa galera. Ou seja, mano, ele podia reivindicar um cargo de apóstolo, concorda? Porque ele fazia sinais e maravilhas. Mas não, mano. Ele fez sinais e maravilhas cuidando de viúva. Em nenhum momento você vê ele reivindicando um cargo maior do que diácono. Muito pelo contrário, ele morre pela palavra de Deus, sem questionar, sem reclamar e sem se fazer de vítima. Então, mano, tipo, se a gente for contextualizar para os dias de hoje, seria o seguinte: seria o rapaz que lava o banheiro da igreja, entendeu? E comandando o governo pelo seu discurso, pela sua vida de cristão. Sacou? Se você for parar para analisar, é bizarro. Então, o que você faria no lugar do Estevão? Você continuaria cuidando das viúvas? Ou você reivindicaria um cargo de apóstolo? Já que você faria sinais e maravilhas e prodígios. Então, eu creio que essa falta de esforço de pensar, sabe? De você dedicar, investir seu tempo, se qualificando, aprimorando seus dons, entendeu? Lapidando seus talentos. Às vezes eu acredito que as pessoas querem usar o poder de Deus, né? A ação do Espírito Santo, para poder preencher um buraco, né, cara? O buraco da incompetência delas. Então, às vezes a pessoa pega para cantar uma música, eu tô desafinado, a pessoa é desafinada, erra um monte de nota, mas ela, não, eu tenho uma vida santa, o Espírito Santo vai se mover aqui. Cara, o Espírito Santo pode até se mover, entendeu? Mas Deus não é incoerente, porque às vezes você fica em casa lá vendo série, fazendo um monte de coisa que não vai te edificar nada, tanto na sua fé quanto profissionalmente, nada. Você tá querendo só lazer e depois você quer ficar pedindo ajuda pro Espírito Santo agir nos seus erros. Saca? Isso também na profissão, cara. Tem muita gente aí, muito crente aí que tá desempregado, entendeu? Não é porque é perseguição do diabo, não. É porque ele foi incompetente, não aprimorou suas técnicas, não foi atrás de estudo, não foi atrás de faculdade, entendeu? Não fez um curso de aperfeiçoamento, saca? Ele só queria ficar ouvindo louvor no trabalho, ouvindo pregação no trabalho e cagando regra pros seus colegas, saca? A realidade é essa. Então, cara, a gente tem que parar com essa mania dos outros pensar pela gente, sabe? Deus quer usar a nossa singularidade. Deus quer usar a nossa pessoa para poder atingir o coletivo, saca? Porque é muito egoísta e muito fácil você ficar só sugando de uma pessoa, aí se a parada acontece errada na sua vida, você transfere a culpa para aquela pessoa. Aí você chega e fala assim, não, eu só fiz isso porque o meu pastor falou aquilo. Entendeu? Aí é fácil viver assim, entendeu? Então muitas das vezes a gente tá com depressão, tá com ansiedade,
entendeu? Tá se sentindo incompleto, não tá se sentindo pleno, fica frustrado, porque simplesmente a gente não tem o esforço de pensar. A gente não separa, a gente não se disciplina para ler a palavra, para entender a palavra da maneira certa. A gente não se disciplina para poder aprimorar nossos 12 talentos. Saca? Então é isso, rapaziada. Vou nessa. Se quiser trocar uma ideia, sugerir temas pro podcast, é só você mandar um salve lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que eu mais uso. Em breve eu vou reativar o Facebook do Philadelphia Plank. Os arrobas estão aí na descrição do vídeo. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos pensar e questionar tudo. Entendeu? E é isso aí. Tamo junto, nós.